Agora nós vamos conversar sobre o processo afetivo e psicomotor, explicando a taxonomia também dos objetivos educacionais nessas duas situações. Nós já conversamos sobre o processo cognitivo. Vamos lá? O domínio afetivo da taxonomia de Bloom. Nós já vimos o domínio cognitivo, né? Então é muito interessante, e na área que eu estou inserida, isso é muito importante, a gente também precisa desenvolver esse domínio afetivo, né? E aí, como é que se caracteriza o domínio afetivo? Ele também tem uma escadinha que vai da recepção até a caracterização, e nós vamos ver detalhadamente esse caminhozinho do domínio afetivo, que envolve as emoções, as atitudes, os valores. A gente precisa pensar que tudo isso, a ação educacional também tem uma participação importante no desenvolvimento dessas competências, das competências socioemocionais, da competência afetiva. Então, o domínio afetivo, a gente pode começar pensando na recepção. O que seria isso? Seria quando você pode organizar um objetivo e esperar do aluno, do seu aprendiz, uma atenção intencional e seletiva para um determinado valor, que seja ouvir, receber, perceber. Então, até ali, nesse momento ali, bem básico, o aluno ele não está tendo nenhuma ação. Ele é ali um observador, ele está voltado de forma intencional, porque você estabeleceu isso como objetivo, e nós vamos exemplificar depois, como um objetivo, a atenção seletiva e intencional para um determinado aspecto que envolve o domínio afetivo. Depois você pode organizar, não, o meu aluno já tem, ele já observou muito, então agora ele vai ter uma resposta. Ele tem uma ação, pensando naquele valor que ele quer aprender, que ele quer desenvolver, então ele vai ter um comportamento ali bastante intencional, mas sempre pensando, porque ele está em treinamento. Então, ele tem uma resposta, só que ainda é uma resposta bem atenta dele, né? Porque ainda não se automatizou, que isso aí vai virar depois. Então, nosso aluno, no segundo andar, ele já tem uma ação, só que é uma ação bastante preparada, bastante cuidada, né, por ele em relação a isso. Aí os verbos poderiam ser escrever, selecionar, gravar. Depois ele já tem uma valorização. Você imagina que o aprendiz, ele já entendeu aquele valor, aquela emoção que é importante, que você quer desenvolver, e ele já internaliza esse valor de forma tão consistente que ele é capaz, inclusive, de ser persuasivo, de conversar sobre esse valor com os pares, com outra pessoa, influenciando essas pessoas em relação àquele valor que ele já desenvolveu. Depois a gente pensa que ele já é capaz de organização. Seria quando o aprendiz já tem ali, já pode desenvolver a capacidade, né, a habilidade de reinterpretar o valor, inclusive olhando em diferentes perspectivas. Ele não só entende o valor, ele é capaz de internalizar o valor, como ele consegue julgar aquilo e apresentar outras perspectivas relacionadas àquele valor. E, por fim, o nosso aluno tem a caracterização. Ele é reconhecido, ele é, na verdade, identificado por aquele valor. Então, nesse momento, ele, inclusive, é capaz de modificar, de desenvolver e de participar do aprendizado daquele valor dentro de um ambiente educacional, imaginando que, às vezes, a gente tem alunos em diferentes níveis de capacidade, de desenvolvimento. Então, a partir do momento em que o aluno se destaca e ele já é caracterizado por um valor, ele também pode estar participando, estar contribuindo com a formação dos demais. E aí, como exemplo, para tentar consolidar a ideia do domínio afetivo, eu trago aqui a seguinte situação. Imagina que você está, né, dentro de um ambiente de atenção primária, recebendo estudantes no começo ali do curso, e você quer desenvolver a capacidade de acolher, observando a comunicação verbal e não verbal e as repercussões que isso tem na relação médico-paciente. Então, imagina que um estudante que nunca entrou num consultório, nunca participou da atenção primária, nunca
participou de uma entrevista médico-paciente. Então, o que é que você espera que ele seja capaz? Você não vai esperar que ele seja capaz de ser uma referência de acolhimento ali. Não. Naquele momento, você vai definir como objetivo, que envolve o domínio afetivo, a capacidade de intencionalmente observar o que está acontecendo. Então, vamos tentar imaginar o desenvolvimento da capacidade de acolher dentro desses 5 estágios de domínio afetivo. Então, no primeiro momento, a recepção seria a atenção intencional e seletiva numa determinada situação. Então, você pode traçar como objetivo observar o acolhimento do paciente, indicando os aspectos verbais e não verbais. Então, o aluno está sentadinho ali e depois você pode pedir para ele, faça um relatório e me diga o que você observou em relação ao acolhimento dos aspectos verbais e não verbais. Ele não teve nenhuma ação, mas ele foi capaz de observar, porque você já pode traçar os elementos que ele entende como verbal e não verbal, e ele vai fazer ali uma observação sobre isso. No segundo momento, tem a resposta, ele tem uma ação. Imagina que você pede ao seu aluno para acolher o paciente, realizando a comunicação verbal e não verbal adequada. Com certeza, se vai ser a primeira vez que ele faz isso, tudo isso vai ser bem consciente, vai ser aquela coisa que ele vai parar, pensar, ver se está fazendo certo, se está fazendo errado, vai lembrar daquilo que ele já aprendeu, no sentido de que ele já observou. Então, vai ser uma coisa bastante passo a passo, lenta, porque ele está tendo ainda uma resposta. Toda hora ele tem que voltar-se para pensar no que ele está fazendo. E é natural, é parte do desenvolvimento dessa competência de acolhimento. Depois você pode esperar uma valorização. O aluno já tem uma maturidade, ele já internaliza esse valor, inclusive ele já é isso até de forma persuasiva. Então, o que é que você pode esperar e definir como competência para esse estudante? Praticar o acolhimento do paciente, observando, inclusive debatendo a comunicação verbal e não verbal adequadas. Então, você já espera dele uma capacidade de fazer esse debate, de conversar com os preceptores, com os pares, com os outros estudantes sobre aquele valor. Uma condição que ele certamente não teria da primeira vez que ele entrou lá no ambulatório, no consultório e viu essa situação. Depois você pode esperar a organização, que é ele reinterpretar a partir de diferentes perspectivas. Então, interpretar a comunicação verbal e não verbal no acolhimento, indicando as suas repercussões. Aqui eu já estou esperando que o aluno seja capaz de trazer ali consequências de uma determinada falha de comunicação verbal e não verbal. É claro que isso é tudo misturado. O que a gente traz esse passo a passo é para a gente esperar de cada um aquilo que cada um pode dar. Então, também na educação, isso é muito relevante. Se eu entendo que o meu estudante não teve ainda a oportunidade de refletir nessa escadinha, eu não tenho que esperar dele que nasça pronto, não. Tem que ser um passo a passo, tem que ser explicado, tem que ser desenvolvido. A gente sabe que o domínio tanto afetivo, como cognitivo, como psicomotor, ele vai levar em consideração as características individuais. E no domínio afetivo não é diferente. Então, os valores que você tem, o meio cultural aonde você veio, vai fazer muita influência sobre aquilo. Mas a gente, enquanto educador, tem que imaginar que eu preciso oportunizar para o aluno todo esse passo a passo, essa escadinha de complexidade, e ter, inclusive, compreensão para perceber que um está num determinado andar da escadinha e o outro está no outro, e está tudo bem. E lembrando de Vygotsky, essa interação, essa discussão, promover essa troca de saberes e de maturidade é muito rico para o aprendizado. Não é deixar todo mundo igual, que o mundo não é feito de pessoas iguais. O mundo é feito de pessoas com diferentes potenciais e com diferentes modalidades de inteligência. Então, quando o educador tem essa compreensão, ele consegue organizar todo aquele ambiente educacional de forma que todo mundo saia do ponto A e para o ponto B. Muito embora as pessoas, o ponto A de um não é igual ao ponto A do outro, mas todo mundo pode crescer de alguma forma naquele momento educacional. E, por fim, você tem a caracterização.
quando você já espera que aquele estudante ele seja reconhecido por aquele valor. Então, ele é capaz de refletir sobre o acolhimento ao paciente nos aspectos da comunicação, contribuindo com pares e professores no desenvolvimento da habilidade.